Graça e paz, meus irmãos. Quem fala é Regiane Carraro e hoje o tema da nossa mensagem é mudança real e verdadeira. Então vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz: Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o fato de que a maneira normal de pensarmos é equivocada. Existem muitas coisas que até parecem boas aos nossos olhos e muitas vezes está perfeitamente de acordo com o que a maioria das pessoas pensam. Mas muitas vezes aquilo que avaliamos como certo e bom pode estar completamente aos olhos de Deus errado. O Senhor nos diz claramente em sua palavra que o modo dele de pensar e de ver as coisas é totalmente oposto ao nosso. Nós podemos verificar isso no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8 e o 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. E também, meus irmãos, nós podemos verificar na carta aos Coríntios que está escrito que o único meio de nos transformarmos em uma nova criatura completamente nova é por meio do novo nascimento. Então isso está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo afirma que somos novas criaturas, ele também nos exorta a renovar a nossa maneira de pensar. Parece um tanto paradoxal, né? Mas não é. Isso quer dizer que a nossa maneira de viver e pensar não é modificada automaticamente pelo novo nascimento. Temos que aprender a pensar e viver de um modo verdadeiramente novos. Isso nós podemos aprender se dermos abertura para que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo e da sua palavra, opere em nós as mudanças necessárias para manifestarmos o caráter de um cristão verdadeiro em todos os sentidos. Meus irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis e cada dia que passa, o mundo tem muito menos a nos oferecer. Por isso é muito necessário que a nossa mente seja renovada, transformada com as coisas do reino de Deus. E como já disse, só através da pessoa do Senhor Jesus, da palavra e do Espírito Santo, para que possamos realmente viver isso que a palavra diz, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nada mais é, meus irmãos, do que estar no centro da vontade de Deus. Que possamos dar liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo, e que possamos realmente vivermos a palavra do Senhor, para que estejamos vivendo esta palavra tão poderosa na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por essa palavra e eu te peço, Senhor, nesse dia, que o Senhor venha, Pai, renovar as nossas mentes. Nós te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor venha operar em nós esta renovação, esta mudança de mente. Ô Senhor, quebra todas as estruturas que possamos ter permitido que o mundo venha criar em nós, Pai. E assim, Pai, que o Senhor quebre para que possamos realmente viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos leva, Senhor, para esse centro da vontade do Senhor.
que é a tua vontade agradável, boa e perfeita. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida e, se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.